Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo que vai interessar muito mais a pessoas com deficiência visual, mas se você não tem deficiência e conhece alguém que tem deficiência, é só encaminhar esse vídeo porque é de bastante utilidade. Estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas sobre a leitura sombreada. O que é a leitura sombreada? É uma técnica que algumas pessoas com deficiência visual desenvolveram naturalmente e utilizam, mas ninguém ensina essa técnica, ninguém ensinava essa técnica, então eu desenvolvi uma metodologia para ensinar e para aprimorar essa técnica. O que é a leitura sombreada? É quando a gente precisa ler um texto em voz alta, pessoas com deficiência visual, e a gente não tem o braille como recurso, por exemplo, seja por não dominar o braille, ou seja por não ter uma impressão em braille ou uma linha braille. Então a gente usa um leitor de tela, seja no computador ou no celular, e a gente ouve esse leitor de tela e repete com um pequeno delay o texto que a gente está ouvindo. Só que não é simplesmente repetir, imitar o que a gente está ouvindo, senão fica uma coisa robótica e seria mais fácil deixar só o leitor de telas lendo, né? Então essa metodologia que eu desenvolvi, além de ensinar como fazer a leitura sombreada, trabalha técnicas vocais, trabalha respiração, trabalha entonação de voz, expressividade, para que fique uma leitura realmente agradável e que cumpra o seu papel, né? Normalmente, quando que a gente precisa de uma leitura em voz alta, seja na vida profissional, né? Um locutor que precisa gravar uma matéria ou falar ao vivo, seja um contador de história, seja um ator, não em cena, mas no ensaio, ele vai precisar fazer uma leitura em voz alta, seja um professor, inúmeras funções, né, profissionais que precisam e utilizam leitura em voz alta. Eu, por exemplo, utilizei muito em gravações, na gravação da voz Letícia, por exemplo, né, na gravação do material para fazer a voz Letícia F123, eu tive que ler 30 horas de leitura, então imagina se eu tivesse que decorar isso tudo de leitura, né? Inúmeras locuções que eu já fiz, ensaio de teatro, né, eventos ao vivo, palestra, mestre de cerimônia e outros eventos também. Então, para estudante também é muito interessante, apresentação de trabalho, enfim, na vida pessoal ajuda a melhorar algumas interações. Desde que eu comecei a dar a oficina de leitura sombreada, que foi final do ano passado, novembro do ano de 2019, eu recebo retornos muito interessantes de pessoas falando que, agora pessoas cegas, que leem para a filha, para o filho. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma avó de 88 anos que ela não tem mais condições, não tem muita facilidade mais de ler, muito menos no celular ou no computador, e ela acha o máximo quando a gente conversa sobre alguma coisa que ficam dúvidas, eu vou buscar, vou pesquisar no Google e eu leio aquilo para ela, e é uma interação única que de outra forma eu não teria como fazer com ela, né? Enfim, são inúmeras as possibilidades e inúmeras as portas que o domínio da leitura sombreada pode abrir para a gente, né? Como pessoas e como profissionais com deficiência visual. Tenho retornos muito legais também de profissionais, né? Que falam, nossa, Sara, como isso é um poder, né? Dominar empodera a gente, dominar essa técnica empodera a gente na profissão. E tenho estado bastante feliz com esses retornos e continuo dando essa oficina, uma oficina que acontece online, então você pode estar em qualquer lugar do mundo. Acontece em grupos, são grupos pequenos, mas é muito mais interessante que aconteça em grupo, porque um aprende com o outro também. Essa troca de experiência é muito legal. Quem se interessar pode falar comigo no WhatsApp 24 999 48 40 30 e eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês. Então, primeiro eu estou com o computador, estou com um texto aqui que está com a voz Letícia, inclusive, mas isso não faz muita diferença, você pode usar a voz que você está mais habituado, né? Então eu vou navegando aqui com as setas e vou fazer uma rápida demonstração. Dr. Leonard vinha apressado pelo corredor. Apressou-se ainda mais quando viu Harold sentado numa cadeira de espera no corredor, chorando aos soluços. Harold, o que houve? Indagou assustado, tocando os ombros do rapaz. Agora eu vou demonstrar aqui, porque quando eu fiz aqui no computador, eu estava com um fonezinho de ouvido, não tem como vocês ouvirem o que estava se passando com o leitor de tela também, né? Então eu vou demonstrar aqui com o celular. Vamos pegar um e-mail que eu não tenho aberto ainda.
para tentar fazer uma leitura à primeira vista aí, hein? Vamos ver como é que isso vai sair. Eu vou diminuir, na verdade, a velocidade, deixar uma velocidade um pouco mais humana. Vamos lá. Aumentar o volume também para vocês sentirem que delay é esse, que diferença é essa entre a leitura original, no caso do leitor de tela, e a leitura sombreada, né? 55%, vamos lá. Nota fiscal não. Vamos lá. O e-mail da Change.org, alguma petição, vamos ver. Aumentar um pouquinho mais o volume. Sara, obrigado por assinar. Aqui os abaixo-assinados que você assinou. Somos contra o plano de saúde para filhos de senadores e ex-senadores até os 33 anos. Deixe sua opinião. Só para vocês terem uma ideia de como funciona e que diferença de tempo é essa entre a voz original e a leitura sombreada. Espero que vocês tenham curtido. Vamos compartilhar esse link que pode ser muito útil para muitas pessoas. Beijo.